E a paz esteja com todos, amém? Olha eu aqui novamente. Espero que estejam gostando dos vídeos, da palavra do Senhor. Vamos compartilhar mais uma vez, dando continuidade a essa história maravilhosa, que é a história de José e seus irmãos. Mas não se esqueçam de se inscrever neste canal, compartilhar para os amigos, curtir, comentar, tirar suas dúvidas, trocar ideia. É muito bom essa troca, viu? Vamos dar continuidade a essa história maravilhosa. A gente estudou que José já se deu a conhecer, né, aos irmãos, e aí os irmãos já foram buscar Jacó, e agora é o grande encontro de José e de seu pai, lá no 47, verso 28 ao 34, conta um pouquinho dessa história. Jacó enviou Judá diante de si para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, e o seu gado, e tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser qual é o vosso trabalho, respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Essa palavra frisa, muito importante, né? E ela frisa que quando José se encontrou com seu pai, ali se abraçaram, eu imagino aquele encontro excepcional, aquele encontro que o pai imaginava o filho nem existir mais, sem nenhuma esperança, porque morreu, esperança tem de voltar, não tem como. E de repente chega essa notícia para ele de que o filho está vivo, e muito bem vivo, né? Na terra do Egito, sendo governador, né? Homem poderoso da região. E aí eu imagino essa alegria. Olha onde o Senhor colocou José, né? Passando toda aquela tribulação, passando tudo que ele passou, viveu essa ele passou por tudo isso para poder ser cumprido o propósito na vida dele, né? O Senhor usou José. José foi uma ponte, né? A vender seus irmãos, passar por tudo aquilo que José passou, foi para a prisão, voltou e se tornar governador. Foi justamente um plano estratégico de Deus, do Senhor Deus, para livrar eles, para cuidar desse povo, justamente nesse tempo de 7 anos de seca. Tudo providência do Senhor. Como eu já havia falado para vocês e repito, tudo é providência do Senhor. A adversidade, a tribulação, o vale que você estiver passando, tudo, comecem a ter sensibilidade, esperem no Senhor e aguardem. Não percam a fé, não percam a esperança, foco, porque com certeza é propósito do Senhor nessa vida, na vida de cada um de vocês e na minha e na vida desse povo não foi diferente. Agora vocês imaginam, e aí ele se abraçou com o pai e foi uma alegria tremenda, né? Esse reencontro. Imagina a alegria desse pai, imagina a alegria desse filho. Então ali foi um momento muito, muito, muito especial na vida dos dois. E segue mais, ele orienta, antes de entrar na terra do Egito, na presença de Faraó, ele orienta toda a sua família a dizer, né, que tipo de trabalho eles fazem, quem são eles. Não era para negar o que eles eram. Pastores de ovelha, eles eram pastores de gado, de rebanhos, né? E a palavra do Senhor diz que o Egito, porque todo pastor de ovelha é abominação para os egípcios. Por que José
especificamente disse e explicou para eles que eles tinham que fazer isso, né? Dizer justamente que eles eram pastores de rebanhos. Como vocês sabem, José era muito, muito estratégico e muito inteligente. E ele imagina, quanto mais longe, né, o meu povo habitar, né, mais longe for do centro, quanto mais longe ele habitar o meu povo do centro do Egito, melhor. Pelos costumes, porque a família podia se misturar, os irmãos podiam se misturar com as mulheres do Egito. Eles também podiam cultuar o Senhor livremente, porque o costume do Egito era diferente, eram pagãos. E aí, sem o olhar do Egito sobre eles, eles podiam ficar à vontade para cultuar o Deus de Israel livremente, né? Sem falar em muitas outras questões que José teve essa ideia muito rápido ali e para proteger o seu povo. E aí ele sabia que a terra mais próxima, mais propícia a eles morar seria essa terra de Gósen. E ele imaginou, ele já teve a resposta ali, a ideia que Faraó já teria. Então, quando eles se apresentaram na presença de Faraó, naturalmente Faraó já deu essa dica. Que era deu a terra de Gósen para eles morarem, porque era uma terra distante. Ele, Faraó, por amor a José. Mas ele, Faraó, tanto ele quanto o seu povo, não gostava de pastores, não queriam por perto. Por isso que ele justamente deu essa terra. Ele quis honrar José, eu vou dar uma terra distante para que o povo dele fique longe ali dos nossos. Faraó com o pensamento, mas para José foi propício, para José foi a melhor coisa, porque o povo dele ficou um pouco mais protegido para cultuar o nosso Deus e ficarem à vontade e também não correr risco de ter aquela mistura de povos, né? Tanto do seu povo, pequena nação que ali começava. Então, José teve essa ideia para proteger o seu povo da mistura dessas duas nações, né? Tanto da fé, para que eles pudessem cultuar, quanto também da mistura de relacionamentos ali, para que aquilo não se chocasse, não tivesse essa mistura de povos. Então, foi por isso que José orientou ao seu pai e aos seus irmãos a dizerem que tipo de serviço, que tipo de negócio eles faziam, para que assim realmente batesse com a ideia lá de Faraó, e Faraó colocasse eles, desse o melhor do Egito, em uma terra boa, mas um pouco distante do centro do Egito. Foi por isso que José teve essa ideia, estrategicamente. Então, assim, para proteger o teu povo, para proteger a tua fé, para proteger a tua família, o que tu está fazendo? O que nós estamos fazendo? Qual estratégia nós estamos articulando ali diante da palavra do Senhor para proteger o nosso lar e a nossa casa, diante da palavra do Senhor, né? Estratégia de oração, de jejum, nas madrugadas, é cuidar para o olhar do mundo, é cuidar do que os filhos assistem, é cuidar do que os filhos andam, o que os filhos veem, o que os filhos fazem, é cuidar no que falar, no teu agir. Nós como mulheres, os homens que estão ouvindo também, vocês como homens, varão da casa, provedor da família, qual é a estratégia que você está usando para cuidar da tua família? Para que não se misturem com o mundo, para que Satanás não entre no seu lar e destrua. É uma linha de raciocínio lógico que José teve para proteger o seu povo. Uma, proteger a sua fé, e a outra, justamente, ele estava naquele lugar, ele cuidava daquele lugar, ele era governador daquele lugar, mas ele não pertencia àquele lugar. José não pertencia àquele lugar. José pertencia ao povo de Israel. Ele era de Israel. Ele era filho de Israel. Ele servia a um Deus vivo, ao Deus de Israel. Então, para proteger essa fé e para proteger o seu povo dessa mistura, ele teve essa ideia e assim foi feito, né? O Faraó deu esta terra. No 47 a gente explica, a gente aprende
muito sobre isso, quando ele apresenta a família a Faraó e Faraó dá esta terra para eles viverem. Então, que nós ficamos com essa palavra nessa tarde, né? Muito abençoada, a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém?